Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que sim. E hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses. E hoje nós vamos ler o capítulo 3, versículo 13, que está escrito assim: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdão. Esse é o primeiro passo para seguir em frente, sem amarras que vão te prender ao passado. Pedir perdão é um ato de coragem. Muitas vezes o orgulho, ele tenta nos convencer de que é melhor permanecer em silêncio do que reconhecer o próprio erro, o erro do outro e a soberba do nosso coração. Sabe, muitas vezes nós criamos uma espécie de justiça própria, aonde nós queremos que a outra pessoa reconheça que o que ela fez nos fez mal. Quando muitas vezes aquilo que a pessoa fez é a essência que está dentro dela. Para ela é normal agir daquela maneira. Para ela é normal viver aquele tipo de vida. Para ela é normal falar daquela maneira com as pessoas. Então, quando o que ela fala, faz, te ofende, é você que precisa trabalhar em Deus o perdão. Porque o conteúdo que essa pessoa jogou em você e que te trouxe mágoa, tristeza, dor e justiça própria a ponto de você querer que ela te peça perdão, é conteúdo dela e não seu. E é por isso que você não pode pegar a carga que é da outra pessoa. Porque toda vez que você pega essa falta de perdão e carrega junto com você, achando que a pessoa tem que reconhecer que ela errou, reconhecer e pedir perdão, se consertar com você, você está aprisionado na sua justiça própria, querendo que a outra pessoa reconheça a sua dor. E muitas vezes, quem te magoou nem vai saber que te magoou. Por quê? Porque para ela agir daquela maneira já é natural. Entende? Então, por causa da naturalidade das ações dessa pessoa, ela não se importa com quem ela feriu, com quem ela magoou. E talvez o que ela fez é tão natural para ela, mas é tão destrutivo para você, que causou uma ferida grande dentro de você. E enquanto você não escolher ir no hospital e tratar esse ferimento, tratar essa dor, você não será curado. Não é a outra pessoa que está doente, porque quer um pedido de perdão, quer um reconhecimento. É você. Então é você que precisa reconhecer que precisa de ajuda para sair desse cárcere de dor que é a falta de perdão, que é o querer que alguém reconheça que te machucou, que te magoou e que precisa olhar para você e dizer: você não merecia receber isso, mas eu fiz, então me perdoa. Porque às vezes esse perdão você nunca vai ouvir da outra pessoa. Só que mesmo independente da outra pessoa reconhecer o erro ou não, você já é adulto o suficiente para poder trabalhar as suas emoções em Deus, para que você possa sair dessa prisão que muitas vezes acaba te fazendo sofrer além do que você precisava. Então é necessário reconhecer que nós precisamos de humildade para deixar de lado o orgulho e trabalhar essa justiça própria dentro de nós. Porque muitas vezes as outras pessoas, elas não vão reconhecer o erro delas para conosco. Mas quando nós deixamos e reconhecemos que o nosso erro foi o que trouxe amargura, tristeza e dor, e quando nós deixamos de pedir perdão para outra pessoa,
nós carregamos pesos desnecessários na nossa alma, porque a culpa e a acusação, ela vai continuar trabalhando dentro de nós. O nosso coração, ele endurece, os nossos relacionamentos se afastam e a paz também desaparece pouco a pouco das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa mente. E isso traz um desgaste e uma tristeza muito grande dentro de nós. A falta de perdão, ela pode se tornar um perigo espiritual. As pessoas que vivem presas ao passado, elas acabam alimentando a culpa. E isso pode trazer muitos perigos para a vida dessa pessoa. Deus, quando nós olhamos a Bíblia, ele não deseja que os seus filhos e filhas vivam acorrentados aos erros antigos, às culpas antigas, à justiça própria antiga, sabe, de erros que você cometeu com outras pessoas, que machucaram, que magoaram, que feriram, e culpas de coisas que as outras pessoas fizeram com você e que você talvez hoje ainda esteja buscando e esperando um reconhecimento da parte dessa pessoa que ela errou com você. E às vezes isso não vai vir. Então, qual é a solução para eu ser curada, para eu ser tratada e para eu ser liberta desses sentimentos? Chamar ao Senhor. O Senhor, ele nos chama ao arrependimento para que haja cura, para que haja reconciliação e para que haja recomeço. Nem todas as pessoas que te feriram você vai continuar vivendo com elas, porque talvez o modo delas enxergarem a vida seja totalmente diferente, oposto do que você enxerga, daquilo que você quer para você. E tudo bem você liberar o perdão, você se perdoar, e você se permitir viver novas fases com outras pessoas. Todos nós temos tribos, todos nós temos algumas pessoas que nós nos identificamos mais, e isso não é errado, isso é certo. Não tem, diz a Bíblia, não tem como dois andarem juntos se não tiverem de comum acordo. E tem pessoas que te magoaram uma vez, duas vezes, três vezes, que erraram com você várias vezes, que você vai ter que tomar a decisão de perdoar essa pessoa, mas não conviver mais com ela, porque já virou um hábito, uma prática da vida dela agir daquela maneira. E se para você não está bom, está te ferindo, está agredindo os seus princípios e os princípios bíblicos que você acredita em Deus, tudo bem você se afastar. Você não está odiando essa pessoa, você não está rejeitando essa pessoa. Só que você não concorda com a atitude que ela tem. Porque a atitude que ela tem te fere os princípios daquilo que você acredita. Então tudo bem você se afastar, não tem problema nenhum. O próprio Deus mandou Abrão se afastar do meio da sua parentela. Porque a parentela de Abrão estava toda contaminada com a idolatria. E Deus queria tirar Abrão do meio do povo idólatra. Senão ele não conseguiria se colocar de pé na posição daquilo que Deus tinha para ele. Então, às vezes é necessário. Deus não nos obriga a ficar no lugar que nos fere. Ele mesmo diz em Salmos, não se assente na mesa dos escarnecedores. Outra parte da Bíblia diz, não ouça as más conversações, porque as más conversações corrompem o ser humano. Então é bíblico. Perdoar é um mandamento, é necessário. Você precisa para você se livrar da dor, da justiça própria, do orgulho que você carrega, querendo que o outro reconheça que te fez mal. É necessário você se livrar da culpa que às vezes vem como condenação e te afasta da presença de Deus, te impedindo de orar, de acreditar que você é filho, filha amada e que merece a presença e estar na presença do Senhor. Então é necessário arrancar isso de você para que você possa ter uma vida plena com o Senhor. Então a Bíblia nos orienta como devemos levar a nossa vida.
Pedir perdão não é diminuir ninguém, nem se autodiminuir. Na verdade, demonstra maturidade, crescimento, confiança na graça de Deus sobre a nossa vida. Quando nós reconhecemos as nossas falhas, nós abrimos espaço para que o Senhor trabalhe no nosso caráter. Muitas portas são restauradas quando existe sinceridade no nosso coração, verdade no nosso coração. Quando você escolhe falar aquilo que é verdade, seguir aquilo que é princípios do Senhor. Também é importante seguir em frente depois do perdão, do auto perdão e do perdão às outras pessoas. Há pessoas que pedem desculpa, mas continuam vivendo preso na culpa. Deus, ele não te amordaçou com culpa, com condenação, ele te liberou da culpa. Está escrito na palavra do Senhor que Deus joga no mar do esquecimento todos os nossos pecados quando nós nos arrependemos de verdade na presença dele. Então, se a culpa vem, repreende ela, cancela ela, anula ela pelo poder do nome de Jesus Cristo sobre a sua vida. Se Deus perdoa e oferece uma nova oportunidade, nós precisamos aprender a caminhar novamente sem carregar correntes do passado. O inimigo, ele deseja manter pessoas aprisionadas na condenação, na culpa. Mas Jesus Cristo oferece liberdade. Se existe algo mal resolvido em seu coração, não adie mais. Procure reconciliar-se enquanto há tempo. Uma conversa sincera pode evitar grandes dores no futuro. O perdão, ele traz leveza, restaura relacionamentos e aproxima o ser humano de Deus. Mesmo que você não consiga restaurar esse relacionamento, mas você vai conseguir andar de cabeça erguida e de coração limpo, quebrantado na presença de Deus, para que você possa viver em novidade de vida. Que hoje seja um dia de libertação, onde a sua mente entende isso e você escolhe perdoar os outros e se perdoar por condenações e culpas que talvez você carregue na sua vida. Peça perdão, libere perdão e permita que Deus conduza a sua vida para um novo começo, cheio de paz, esperança e confiança na palavra do Senhor. O perdão, ele tem o poder de abrir caminhos para cura e para libertação na nossa vida. Muitas pessoas não vão entender por que você escolheu perdoar. Só que escolha aquilo que Deus escolheu para você. Independente do que as pessoas vão acreditar, independente do que as pessoas vão falar, independente do entendimento das outras pessoas, faça por você aquilo que Deus quer que você faça. Reconheça seus erros com humildade diante de Deus e das pessoas, permitindo que o arrependimento restaure alguns relacionamentos feridos. Não foi só outras pessoas que erraram com você, você também errou com outras pessoas. Não foram só pessoas que erraram comigo, eu também errei com muitas pessoas, querendo acertar, muitas vezes eu errei. E eu tive que reconhecer o meu erro, para eu poder viver a liberdade que Deus tinha para mim. Não adie os pedidos de perdão por orgulho ou por medo do que vão pensar com você ou sobre você, porque os sentimentos guardados, eles podem destruir as nossas emoções, eles podem destruir amizades, ele pode destruir famílias inteiras. Então não guarde rancor dentro do seu coração, não guarde mágoa no seu coração. O que é mágoa? É má água. Se você tem má água perto de você, ela circula todo o seu ser e ela traz amargura em todo o seu ser. Você perde a beleza, você perde a alegria, você perde o encanto, você perde a esperança por causa dessa mágoa que está germinando dentro de você, crescendo dentro de você. Então reconheça essa mágoa, reconheça esse mal e escolha diante de Deus liberar os perdões que são necessários. E após pedir perdão, após se perdoar, siga em frente, confiando na graça que Deus colocou sobre a sua vida. O que é graça é favor imerecido,
Eu e você não merecíamos o perdão de Deus, mas mesmo assim Ele nos perdoou quando nós éramos pouco amáveis, quando nós éramos rebeldes. Ele escolheu nos perdoar. Então escolha também perdoar. Escolha também seguir em frente. Escolha deixar de lado essa justiça própria, essa soberba e esse orgulho que às vezes está dentro de você querendo um reconhecimento. Se reconheça, se valie, se abrace, se aceite, se perdoe e siga em frente, porque Deus tem novidade de vida para você. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos louvar, bendizer e glorificar ao Senhor pela porção da Tua palavra. Obrigada, Pai, porque em todo tempo o Senhor nos ensina qual o caminho para sermos curados, para sermos restaurados e para sermos libertos na orientação da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos as nossas falhas e nós pedimos perdão por tudo que fizemos e feriu o coração do Senhor, o coração de outras pessoas e que outras pessoas fizeram e que feriram o nosso coração. Renova dentro de nós um espírito reto, humilde, disposto a obedecer a palavra do Senhor. Remove de nós, Espírito Santo de Deus, o orgulho, a culpa, a condenação, toda mágoa guardada. Venha com as águas que descem do trono da glória do Senhor e nos lava, nos purifica, nos santifica, tirando de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor e que impede a nossa comunhão com o Senhor. Espírito Santo, ensina-nos a liberar perdão e a seguir em frente com paz, sabedoria e humildade, colocando limites aonde precisam ser colocados, mas vivendo sempre em retidão e buscando fazer a Tua vontade em nome de Jesus. Que o amor do Senhor restaure a nossa vida e fortaleça os nossos caminhos diariamente na Tua presença, escolhendo sempre fazer a Tua vontade e não a nossa, assim como Jesus Cristo declarou ali no Getsemane. Pai, mas seja feita a Tua vontade e não a minha. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra, a Tua verdade, a qual o Senhor vela para que ela se cumpra sobre nós. Muito obrigada por tudo que o Senhor nos tem feito, nos tem ensinado e nos tem capacitado a agir. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um excelente dia, uma excelente semana. Fique com Deus e um grande abraço.